Viva André Regueiro, coordenador da DEC Regiões. A DEC estabeleceu um novo compromisso com a Câmara de Santarém, garantindo aos municípios do Concelho de Santarém um balcão de habitação e energia. O compromisso foi assinado no dia 25 de março, tornando assim Santarém o primeiro município do país a disponibilizar serviços diferenciados no âmbito do apoio ao consumidor. André, eu começava por lhe perguntar, este serviço já começou, e perguntar-lhe também em que é que consiste, que serviços é que são prestados neste balcão de habitação e energia. Muito obrigado, João, muito obrigado pelo convite. É um gosto de participar neste já tradicional espaço de conversa sobre o consumidor em Santarém. E dizer-lhe que, de facto, congratulamos muito por ter começado em Santarém este nosso projeto para 2022. Que basicamente é um alargamento da parceria. Este balcão da habitação e energia que bem referiu vai funcionar em paralelo com o Serviço de Apoio ao Consumidor, que já trabalhamos há 28 anos com a autarquia. E basicamente é o alavancar, o dar mais visão a dois setores que são primordiais para aquilo que é a defesa do consumidor nos dias de hoje, que é a habitação e a energia. São dois setores que, no decorrer da pandemia, nós verificamos na DEC que foram muito reclamados ou muitas informações solicitadas pelos consumidores. Também são dois setores que estão na ordem do dia em documentos estruturais, seja da União Europeia, seja do nosso país, nomeadamente o Plano de Recuperação e Resiliência. E nós entendemos que é absolutamente fundamental, em grande articulação com as autarquias, no caso com a autarquia de Santarém, darmos uma informação clara, esclarecida aos municípios para que possam usufruir de eventuais vantagens, seja na perspectiva do combate à pobreza energética, e aqui pobreza energética é preciso ter alguma cautela com esta designação, porque muitas vezes é muito direcionada exclusivamente para consumidores mais vulneráveis, mas não é verdade. Todos nós, e nos dias de hoje ainda mais, somos todos nós possíveis consumidores vulneráveis num setor tão importante como a da energia. E por outro lado, na habitação, aquela que é muitas vezes a aquisição, o nosso contrato mais duradouro na nossa vida e a aquisição mais cara na vida de um agregado familiar, perceber primeiro as diferentes e diversas alternativas que tem, se é melhor optar por um arrendamento, se é melhor optar por uma compra, e em cada uma destas opções há efetivamente um conjunto de variáveis que devem ser bem esclarecidas para garantir que o consumidor toma uma decisão perfeitamente esclarecida e a melhor decisão para si. Entendemos que é absolutamente fundamental evidenciar estes dois setores e depois acompanhar o consumidor, ou seja, nós não vamos, neste balcão da habitação, ficar pela informação e pelo esclarecimento, vamos acompanhar o consumidor em todas as situações que se propicie, seja na análise de um contrato de crédito à habitação para a compra de uma habitação, seja na análise do perfil do consumidor para perceber se existe algum plano municipal de apoio às rendas que seja favorável para aquele consumidor, ou no que diz respeito à energia, se existe a vontade do consumidor de ter alguma dica para a poupança de uma fatura como é da energia, que tem um peso substancial no orçamento familiar, ou ainda se tem a oportunidade de ser elegível para qualquer contrato de programa que lhe permita beneficiar a sua habitação, garantindo com isso o maior conforto térmico e não só mais sustentável, mas também mais económico. E, portanto, é importante dar a conhecer, isto vai merecer um trabalho a nível de sensibilização, de informação, que vai ser feito com grande articulação com a autarquia, com as redes sociais da autarquia, com o site da autarquia, vamos partilhar muita informação, para que primeiro chegue ao conhecimento do consumidor e que depois que perceba que tem quem o possa acompanhar nesta jornada e que isto vai ter benefícios evidentes para aquilo que é a sua qualidade de vida, para aquilo que é a sua pegada, que também é muito importante e muito valorizado pelos consumidores, e, não menos importante, para aquilo que é a gestão do seu orçamento familiar. Eu agora estava-me a lembrar, também aqui no jornal, que nós também recebemos recentemente, foi uma das notícias mais lidas durante 1 ou 2 dias, aqueles apoios que estão a ser prestados pelo governo no âmbito da energia. Um deles era os 10 euros pela botija de gás. E várias pessoas depois ligavam também para saber se
se a publicação já estava feita no Diário da República, aquelas questões, esse tipo de questões também que podem ser, as pessoas podem ser esclarecidas também e até encaminhadas, porque há vários apoios neste momento, tendo em conta a crise energética também. Já antes se falava no problema da pobreza energética e na necessidade de ir ao encontro até com obras para tornar as casas mais eficientes, não é? E ver quais são as soluções. Havia já toda uma série de informação, até que vocês também já prestavam aos consumidores, não é? Mas é esse tipo de questões também que vocês atendem. Sim, mais ainda, frisou muito bem esse excelente exemplo, e que, conforme disse, infelizmente os últimos acontecimentos levam a que ainda seja mais relevante e mais importante. Se vão chegar aos consumidores um conjunto de incentivos e de oportunidades. Referiu esse da botija de gás, mas, por exemplo, há o programa do Vale Eficiência, o programa dos edifícios mais sustentáveis, que permitem aos consumidores usufruir de valores a fundo perdido. E aquilo que nós verificamos é que esses contratos de programa não são executados. E entendemos que eles não são executados por uma ou duas razões. Ou por desconhecimento, que julgamos nós a primeiro, ou então pela dificuldade de toda a burocracia da formalização das candidaturas dos consumidores. E é neste sentido que nós também pretendemos ajudar. Ou seja, primeiro, perceber se o consumidor é elegível para qualquer um desses contratos de programa e depois acompanhá-lo na formalização. Isto é bastante relevante. É verdade que pode-se discutir, e nós também discutimos isso noutros fóruns, da dimensão dos contratos, se eles deveriam ser mais vantajosos para os consumidores ou não. Tudo isso é efetivamente uma discussão que merece ser tida, mas não menos importante é garantir que os que existem, sejam bons, sejam maus, sejam executados e que os consumidores sejam beneficiados com eles. A autarquia de Santarém, mais uma vez, foi audaz e identificou desde logo esta necessidade, esta oportunidade, e iniciamos então este trabalho, que, conforme disse, muitas das coisas nós já trabalhamos, mas queremos dar mais foco para que os consumidores percebam que existe a oportunidade de usufruir destes benefícios. E nós não ficaríamos bem se não o fizéssemos. Aliás, esta é também importante, e é uma tendência quase que europeia, a criação destes locais, destes balcões, onde num só sítio possa ter de A a Z o apoio ao consumidor, a informação, a identificação da elegibilidade e o auxílio na execução destes contratos. Muito bem. E para terminar, perguntar-lhe como é que as pessoas podem aceder a este serviço? É aquele mesmo número que atualmente usam para terem o serviço de atendimento ao consumidor da Câmara? Sim, João, nós vamos ter, o balcão vai funcionar em simultâneo com o serviço de apoio, portanto os números e os e-mails são exatamente os mesmos. A primeira presença física onde trabalharemos estas matérias há de ser no dia 18 deste mês, imediatamente a seguir à Páscoa. O nosso apoio é sempre à primeira e terceira segunda-feiras de cada mês, e esperamos os municípios de Santarém para que possamos auxiliar e prestar esta informação, que acreditamos que é muito válida. Deixe-me só dar nota que, em paralelo com esta informação e com este apoio direto, vamos também, em parceria com a autarquia, desenvolver um conjunto de workshops, sessões de esclarecimento para diferentes públicos-alvos, desde as escolas, os consumidores mais jovens, que são um excelente veículo multiplicador da informação junto dos pais, que provavelmente nesta fase serão os principais beneficiários, mas também em públicos mais séniores, junto das universidades séniores, inclusivamente junto dos agentes económicos da região, porque muitos destes benefícios são também a eles dirigidos, e nós, para além de ser agentes económicos, são também consumidores, e portanto vamos tentar envolver toda a comunidade, porque são dois setores absolutamente prioritários para aquilo que é a proteção do consumidor do século XXI. Nós depois daremos notícia à medida que forem anunciando as datas dessas sessões de esclarecimento. Elas serão já presenciais ou serão ainda online? A tendência será aquilo que nós chamamos de regime híbrido, ou seja, vamos tentar reunir um conjunto de consumidores. É sempre importante este contacto físico, que muitas vezes potencia desde logo o início de um apoio, mas para conseguirmos atingir o maior número de consumidores, vamos provavelmente também transmitir algumas destas sessões, por exemplo, no Facebook da autarquia. São questões que agora vão ser operacionalizadas e vamos contar certamente com o apoio do João para nos ajudar, e do jornal para nos ajudar a divulgar, mas a ideia será fazer híbrido, garantindo que cheguemos ao maior número de consumidores. Fica então combinado dar sequência a esta informação, que é muito importante para todos. Resta-me agradecer-lhe a sua presença e o seu tempo.
Obrigado. Muito obrigado, João. Até breve.